E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, prepararam o voo. Boa noite, professor. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tranquilo. Vamos aguardar aí mais uns 5 minutinhos para o pessoal chegar. Vamos. Você consegue ver o slide aí? Sim, tô vendo. Beleza, tá bom.
Boa noite, Rodrigo. Vamos começar a nossa aula? Bora. Beleza. Hoje nós vamos ter uma aula assim, um pouco diferente das outras. Estou ajustando esse modelo de aula para que a gente possa exercitar o conceito que a gente é explicado na aula, ok? Então, a gente vai ter aí um trabalho bem bacana sobre, sobre o conceito, que é a aula, o conhecimento e a aplicação prática do que a gente vai ver aqui, tá bom? Tá ok. E gostaria de começar aqui com um vídeo para explicar, em linhas gerais, o que é a nossa aula de hoje. Vê se você escuta aí. E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, Está preparar no escutando? voo seguro Tô ouvindo. vai muito, mas muito Está escutando? Tô ouvindo. Beleza. além de simplesmente sentar na cabine e ligar os motores. Hoje, na nossa análise, a gente vai investigar a fundo o cenário operacional que, à primeira vista, parece super simples, mas que esconde uma complexidade fascinante ali nos bastidores da aviação. Vamos nessa? Então vamos começar pela parte 1. Uma missão aparentemente simples, ou melhor, a ponta do iceberg. Pensar no seguinte cenário clássico de partida.
A gente tem uma tripulação escalada, uma aeronave prontinha lá no pátio, um ponto de origem, um destino definido e um horário marcado. É o básico do básico, certo? Mas aí vem aquela grande pergunta: será que isso é realmente o suficiente para a missão acontecer? Quer dizer, só porque a gente tem todos os componentes físicos ali, já está pronto para decolar? O que vocês acham? Isso nos leva à parte 2 da nossa análise: a complexidade oculta. O que existe sobre a superfície? Porque, na verdade, bem abaixo dessa superfície, óbvio que a gente acabou de falar, existe uma teia gigantesca de variáveis. Pensa só, quem é que vai voar? Essa tripulação está com as qualificações em dia para os requisitos de hoje? A aeronave está em condições ideais para essa missão específica? E o clima? Como é que está? Tem algum notão, aquele aviso aeronavegante que seja relevante? A papelada toda está válida? Quais restrições operacionais estão valendo agora? Talvez o ponto mais crítico de todos: que informações ainda estão faltando na nossa mesa? É bastante coisa, né? Por isso que a gente entra na parte 3. Responsabilidades distribuídas. Um esforço puramente coordenado. Sinceramente, é humanamente impossível uma única pessoa processar essa avalanche de dados sozinha. É um ecossistema gigante de dependência mútua. O piloto em comando, claro, tem a autoridade final e a decisão, mas ele depende totalmente da galera de despacho operacional para montar o plano de voo e checar os requisitos. Aí tem a manutenção, que garante o avião estar aeronavegável e dá as liberações técnicas. Tem o setor de operações, de todas as políticas e garantindo a conformidade da empresa, e, óbvio, a meteorologia entregando aqueles alertas cruciais. É um verdadeiro quebra-cabeça. E a grande sacada dessa dinâmica toda está resumida perfeitamente nesta frase: uma decisão operacional segura é o resultado da integração entre informação, competência e responsabilidade. Ou seja, a segurança nunca se apoia num pilar só. Jamais. É a integração cirúrgica de todas as áreas trabalhando juntas que elimina qualquer chance de improviso. Entrando agora na parte 4, a lógica da decisão, conectando os pontos. Para conseguir processar toda essa informação sem abrir mão da segurança, os profissionais de aviação seguem uma lógica muito clara de 4 passos. Primeiro, define-se a missão, qual é o objetivo de tudo isso. Depois vem a informação, que é a coleta rigorosa de dados. O terceiro passo é a análise, interpretar todo esse cenário e as restrições. E é só depois de tudo isso que a gente chega na decisão, que é escolher a opção mais segura. Pular qualquer uma dessas etapas é pedir e muito para ter problemas. E seguindo essa mesma linha, a regulamentação não está lá só para ser uma burocracia chata. Na verdade, ela é uma base puramente lógica. Pensa assim: a base regulatória cria um requisito operacional. Esse requisito exige que a gente tenha uma evidência, uma prova concreta de cumprimento, e apenas com essa prova real nas mãos, a gente vai tomar uma decisão e dar permissão para o voo prosseguir. Tudo muito bem amarrado. E nos leva à parte 5, e talvez a mais crítica das lacunas: evidência versus conformidade. É exatamente aqui que as maiores falhas acontecem. Existe uma ilusão super perigosa na hora de planejar um voo, que é achar que só porque você tem um papel na mão, está tudo certo. Mas olha só a regra de ouro: ter um documento, seja uma licença ou um manual da aeronave, não significa automaticamente estar em conformidade. Não mesmo. Para uma evidência ser considerada real de verdade, ela tem que passar por uma peneira muito fina. A gente precisa verificar coisas como a validade, ou seja, está vencido, aplicabilidade. Esse documento se aplica a esse voo específico? A atualização é a versão mais recente? E a coerência? Ele bate com os outros dados que a gente tem? Por fim, tem a adequação. Atende de fato às condições únicas da missão de hoje? É um checklist e tanto. E todo esse rigor técnico nos traz para um conceito super importante: a lacuna de informação. Na aviação civil, se está faltando um dado operacional necessário, não dá para simplesmente achar ou presumir nada. Essa informação tem que ser ativamente identificada, localizada e verificada. Em resumo, se tem um buraco na história, a gente tem que ir atrás da fonte segura e preencher ele antes de sequer pensar em dar o próximo passo. Converter todos esses dados espalhados em um conhecimento que faça sentido exige colaboração total da equipe. É cruzando as informações que o time descobre o que ainda está faltando e o que precisa ser investigado. Ter essa clareza absoluta sobre o que a gente ainda não sabe é o que evita as surpresas. Porque, vamos combinar, na aviação, surpresas geralmente se transformam em riscos totalmente inaceitáveis. Então, vamos para a parte 6, a pergunta final. Com a palavra equipe. Vamos voltar rapidinho para o cenário lá no começo, a nossa chamada missão 001. A gente viu que tem o básico, uma aeronave física ali no pátio, uma tripulação escalada,
um ponto de origem e um destino. Ou seja, uma missão desenhada, mas agora que a gente já entende toda aquela necessidade de integrar a equipe, checar fundo a validade de cada papel, de cada dado, a pergunta que não quer calar é: será que esse conjunto básico aí realmente reúne as condições reais para a gente bater o martelo e prosseguir para o planejamento detalhado? Eu vou deixar vocês pensarem sobre a resposta, mas com essa reflexão de ouro na cabeça, antes da gente decidir como executar um voo, a gente precisa obrigatoriamente verificar se ele sequer pode ser. Hipótese alguma acontece por acaso. Ela é sempre o resultado de transformar um monte de dados soltos em evidências irrefutáveis. Pensem muito nisso. Aplique esses conceitos no dia a dia e até a próxima live. Muito obrigado. Perfeito. E aí, o que você achou, Rodrigo, desse vídeo aí, desse conteúdo? Bastante informação, né, professor? Mas deu uma resumida boa. Isso. É isso que a gente vai ver hoje aqui. Vinícius, conseguiu ouvir aí? Chegou no meio? O que você achou do vídeo aí? Bom, não sei se o Vinícius está ouvindo. Não, foi mal, eu Então, tava procurando aqui o microfone, porque eu sou acostumado com o Meet, aí eu não tava achando. Tá me ouvindo? tô te ouvindo Não, sim. não. Não, Prazer. achei prazer. Achei muito bom o vídeo, bastante informação mesmo, mas ele resume bem, entrega o que a gente queria, né? Beleza. Então, nós vamos ver o que nós vimos e ouvimos nesse vídeo. Nós vamos destrinchar hoje na aula, conforme já iniciei na introdução, nós vamos fazer o conteúdo, explicar e praticar um excelente exercício, ok? Então, vamos lá. E o objetivo da nossa aula hoje é que, ao final, vocês, né, ou nós, sejamos capazes de, quê? De analisar uma missão proposta, que esse é o nosso conteúdo, né, do primeiro voo, né, analisar para saber se a gente consegue decolar, cumprir a missão. Para isso, precisamos identificar os requisitos básicos. Na aviação, sempre falamos de requisitos. Quais são os requisitos para voar? Quais são os requisitos para fazer uma operação, para ir de A para B, de um lugar para o outro? Enfim, os requisitos são sempre essenciais. Alguns são recomendados, mas a maioria são essenciais. E reconhecer o quê? A responsabilidade. Haja vista aí esses acidentes que vocês devem ter acompanhado na televisão, na imprensa, as responsabilidades são cobradas por todos os envolvidos. Verificando que os requisitos, principalmente os requisitos regulatórios. A aviação ela é estritamente regulada. Você tem RBAC, instrução de serviço, portaria, tem uma série, lei, tem uma série de documentação de publicações que são obrigadas a serem conhecidas e serem seguidas. E com isso tudo, ela integra o quê? Integra aquele dossiê, vamos chamar assim, para que os pilotos ou os integrantes das empresas possam decidir se a missão tem condições de prosseguir ou não. Quando eu digo missão, podemos chamar o voo, ok? E ao final da aula você será capaz de quê? De analisar, de identificar, reconhecer as responsabilidades, verificar os requisitos, integrar as informações disponíveis e decidir. Então veja os 6 pontos essenciais, importantes, que vocês vão estar capacitados ao final dessa aula, após o exercício, principalmente, que nós vamos fazer. Então, nós não estamos nessa aula decidindo ainda como faremos o voo. Estamos o quê? Verificando se podemos realizar essa missão, ok? E lembrando, toda vez que vocês tiverem alguma dúvida aí no nosso bate-papo, pergunta, levanta a mão e a gente vai conversando, ok? Caminhando um pouco mais, eu vou pedir aí para o Rodrigo, você consegue ler aí o que é uma missão operacional? Tu consegue me ajudar a ler aí o que, Claro. por gentileza? Antes de qualquer cálculo ou checklist, precisamos entender o que é a missão que vamos realizar. Finalidade do voo, origem e destino, horário previsto, a aeronave, a tripulação, passageiros e a carga, a rota, aeródromos envolvidos, recursos necessários, restrições conhecidas, condições ambientais, condições operacionais.
Uma missão não é simplesmente voar de A para B. É atender a um objetivo dentro de determinadas condições, recursos, regras e limitações. Na direita também Muito é obrigado. Esse ler quadrinho o... da direita em cima, vocês conseguem ver aí? Sim. Então, não, só para saber, vocês Sim. conseguem ver. Então, aí é um exemplo típico, saindo de Curitiba, obrigado, para São Paulo, Congonhas, com aeronave Airbus. Essa é a missão que hoje a gente vai executar nesse nosso exercício, ok? Deixa eu ver Ô, se tem alguém professor. perdido aqui. Oi, Só para o senhor saber, às vezes dá uma cortada no seu áudio, tá? Dá uma travada. tá ok. Se vocês pararem de Pois é. ouvir, Eu senti isso também, mas achei que era minha internet. aqui diz que o sinal tá bom, mas se vocês pararem de ouvir, me avisa que eu, sei lá, saio daqui, entro numa outra. Espera um instantinho, deixa eu ver aqui. É parar, a gente não para, mas às vezes ele fica com a voz um pouco lenta e volta ao normal dele. Eu pego uma 5G e às vezes tem a. Se cair, eu volto de novo. Vocês ficam por aí, tá ok? Vou ver aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim, Estão ouvindo? Estou estamos ouvindo. tentando mudar aqui a internet, mas esse é a melhor que tem aí do sinal. Então, não pedi para ele pegar a que tinha melhor. Vamos convivendo aí com ela. Vamos lá. Então, lembrando que essa é a nossa missão, que a gente chamou de missão 001. E veja a quantidade, né, que eu coloquei aqui, a quantidade de informações de um checklist. Vocês já voaram? Você já. Não lembro mais agora. Rodrigo e o Vinícius já voaram aí, não? Eu Ainda sou da não. gestão, professor. Só passei na prova de PP, ainda não cheguei a fazer as práticas. Isso. Beleza. O Vinícius aí é da gestão, mas olha que você tem itens aí de gestão, né? Aeródromos, recursos, condições ambientais, operacionais, passageiro, carga. Então, ele abrange, né? Essa lista abrange todas as áreas que a gente precisa conhecer para uma missão operacional. Então, continuando aqui mais para frente, a gente vai observar o seguinte. Antes de se planejar, isso, lê aí, por gentileza, quais informações precisamos. Quem Consegue vai ler aí, voar, Vinícius? qual aeronave, de onde, para onde, quando, para quê, com quem, com qual carga, em quais condições, sobre quais regras, existem restrições e existem alternativas. Continue aí, missão. Ah, perdão, não tinha visto. É porque tava meio longe de ver. São objetivo a ser alcançado com segurança e eficiência, informações. Coleta de informações necessárias sobre pessoas, aeronaves, ambiente, regras e resumos. Ok, pode Análise. deixar que eu leia agora o restante. Obrigado. Desculpa, é porque tá, Eu tá leio meio para ti. longe aqui pra eu ver, porque eu tô em duas telas, porque eu tô É o fazendo outra coisa telefone? aqui. Perdão. Eu tô no Ok. telefone porque o computador meu irmão tá usando. É, no telefone você tem que abrir para poder enxergar. Análise, interpretar os dados, identificar riscos, restrições e opções para a missão. A decisão é escolher a melhor opção e definir como a missão será conduzida. Então, veja, nós já estamos ampliando a quantidade de informações e eu garanto que do slide anterior vocês já esqueceram quase 70% do que estava lá. Tamanha quantidade de informações que nós temos que conhecer. Por isso que nós vamos exercitar para ver se consolida e se reforça o conceito, ok? Então, planejar começa com perguntas, né? Respostas corretas levam a decisões seguras. É o básico de uma missão uma missão considerando o nível de um risco aceitável, né? E quanto melhores as informações, as nossas decisões serão melhores, ou seja, mais seguras. Perfeito? Então, caminhando um pouquinho, a gente passa aqui, lembrando lá de trás,
que nós estávamos falando antes de planejar quais formações precisamos, e agora as responsabilidades. Veja que tudo que a gente fala em aviação, a gente fala em requisitos, condições, e agora a gente fala também de responsabilidades. O tempo inteiro essas palavras vão fazer parte da nossa vida na aviação. E, basicamente, é uma que a gente nunca vai deixar de falar, que é a segurança, que resulta de quê? De responsabilidades distribuídas e coordenadas. Então, o piloto em comando. O piloto em comando é o comandante do avião. O outro é o copiloto, é o segundo em comando. O piloto em comando exerce o que? Autoridade operacional. Se vocês olharem na legislação, Código Brasileiro, o piloto em comando manda muito, faz até casamento em voo, mas ele também tem muitas obrigações, não somente direitos. Então, qualquer problema que tenha, qualquer ação diferente, ele pode ser acionado pela justiça, inclusive uma sanção disciplinar, ou um crime, ou coisas desse tipo. Então, é uma responsabilidade muito grande quando se fala de piloto em comando na aviação. O comandante, ele precisa assumir muita responsabilidade. Não porque ele quer ou porque a empresa quer, porque a legislação assim prevê. Para ele ser um comandante, ele assume tanto os ônus quanto os bônus e os ônus. Se várias áreas participam da preparação do voo, como nós vimos, como o despacho, a manutenção, né, a parte que dá informação de NOTAM. Vocês sabem o que é a NOTAM? Não são aquelas informações, por exemplo, o urubu na proximidade, a pista em uso está com cabeceira deslocada. Então, essas informações são as notícias, são os reportes que vêm adicionando de cada aeroporto, cada característica, que são específicas ali, que é uma alteração do tradicional. Então, vocês têm o NOTAM. O METAM é a condição, como o nome diz, meteorológica. Pois não? E quando ele tá voando, como é que funciona daí, para receber essa informação? O que acontece? Quando você voa, você tem que partir do princípio que você, antes de voar, você estava decolando, estava no chão. Então, antes de você, que são as informações que precisamos, né, que é o slide anterior, você busca todas essas informações da pista que você vai decolar, da rota que você vai voar e do aeródromo de destino que você vai pousar. Antes de decolar, você obtém todas essas informações. Se alguma coisa mudar nesse meio do caminho, você deverá ser informado pela empresa, se você estiver voando uma empresa que tem comunicação, ou pelo próprio centro. Se for uma pista interditada, porque uma aeronave pousou lá e danificou a aeronave, interditou o aeródromo. Então, eles têm que te informar, porque quando você decolou, isso não existia. Em voo, você não tem bola de cristal para saber. Eles emitem o NOTAM, escreve e avisa quem está voando da modificação repentina, ok? Então, antes de você decolar, você sabe, e é a sua obrigação como comandante ou como copiloto, está acontecendo no aeroporto que você decolar, que você vai voar, no aeródromo de destino e nas alternativas no plano. Todos esses pontos você precisa saber as restrições existentes. Respondido? Respondido, professor. Obrigado. Principais áreas envolvidas, né, nessa preparação. Como a gente já antecipou, é o piloto e comando, que ele é o que detém a autoridade. O despacho operacional é aquela pessoa, aquele setor da empresa que elabora o plano de voo, vê as condições meteorológicas, que nível de voo que você vai voar em função do peso da aeronave, das condições meteorológicas, gelo, vento. A preferência busca um vento a favor e não contra, ou em condições ele procura evitar para você não ter uma condição desfavorável de velocidade, ter que ficar mudando de nível. Então, o despacho operacional é uma pessoa que tem cursos, vários cursos, e junto com ele compartilha a realidade do plano de voo do piloto. Okay? Então, ele faz e o piloto também confere, e os dois conferem e vê se estão de acordo. A manutenção, como o nome diz, cuida da aeronavegabilidade. Em aviação, a gente não fala mais só manutenção, a gente aeronavegabilidade. O avião está aeronavegável ou não. Se ele está aeronavegável, você aceita o avião e decola. Se ele não está, você não aceita e não decola, ele permanece está no chão. Então, a manutenção está com o termo ligado à aeronavegabilidade.
e aplica o MEL e CDL. O MEL é aquela famosa Minimum Equipment List. É uma lista de equipamentos que estão indisponíveis. Ou ele diz, você pode voar com equipamento A, B ou C em pane ou não. Então, ali é onde você vai consultar, caso tenha uma lâmpada queimada, um equipamento que não esteja funcionando. Você olha nessa lista e verifica se você pode voar com esse equipamento restrito ou não, ok? E libera que a aeronave informa restrições técnicas relevantes. É ali onde você vai encontrar as restrições da aeronave, que seria as exceções. O avião, em teoria, tem que estar sempre funcionando, mas às vezes ele dá uma pane que só vai corrigir lá na frente, mas não impede que você voe, não aumenta o risco de forma considerável. E as operações, o SOP, que aí você tem os manuais, né, que define o que? As políticas. Então, você tem a política da empresa, a política de segurança da empresa, a política operacional. Você tem vários documentos que são emitidos para que você, como piloto, ou como mecânico, ou como despachante, siga para que a operação decole dentro do risco aceitável, dentro do que a empresa determinou. E nesses manuais é onde você tem os mínimos operacionais. Quando vocês estudaram, ou você que fez PP, por exemplo, tinha lá prova de navegação, prova de meteorologia. Então, tinha lá alguns valores que são estabelecidos. O aeródromo está operando instrumento, o aeródromo está operando ILS, tem lá os mínimos. Mas o que acontece? O manual de operações, ele pode aumentar esse mínimo, ele não pode reduzir, ser conservativo. Então, é nesse manual, pode dizer, ok, aceitamos o que o fabricante diz, ou não, eu quero ser mais conservativo, então eu só posso sobrevoar uma cidade a 4.000 pés. Por exemplo, ele pode dizer isso. Aí o manual da empresa, do fabricante, diz, não, você pode sobrevoar 2.000. Ele diz, não, eu quero a 4.000, vou aumentar mais ainda a minha segurança. E é lá que você precisa consultar diariamente o que está acontecendo na sua empresa com relação aos mínimos, às condições, os requisitos, ok? A meteorologia, como o nome diz, as informações do meio ambiente, as informações da rota, se você tem vento, o que está impactando no seu voo, ok? Em termos meteorológicos. Os alertas, por exemplo, como o Rodrigo falou, cão, um alerta de wind shear. Wind shear é aquela famosa tesoura de vento na cabeceira. Pode ser, eventualmente, no momento que você está voando, ou não está voando, mas está se aproximando ou decolando de uma pista. Então, essas informações aparecem aí. E, claro, Professor, não se limita só. Pois não. esse serviço é do aeroporto? A meteorologia, ele, por exemplo, quem vai dizer as condições do aeroporto é o próprio aeroporto. Ele está ali do lado. Ele informa para um centro meteorológico que anota, né, e divulga para o mundo inteiro. Nada melhor do que quem está ali para ter a precisão do como está a visibilidade, como está a base da nuvem, ok? Tudo isso. Então, o aeroporto, aquele aeroporto que possua uma estação meteorológica é que vai informar, ok? Tá, ok. Perfeito? Outras áreas que possuem também de responsabilidade dentro do nosso planejamento é a área de carga, você tem aeronaves cargueiras, você tem caminhão, carga para porão, você tem equipes de solo transportando bagagem, transportando fonte auxiliar de potência, fonte auxiliar de pressão, ar-condicionado. Tem a parte de segurança, que o AVSEC, né, que para não deixar pessoas ilegais entrar no seu avião, não danificar o seu avião ou até mesmo sabotar. Tem a área comercial, que aí entra a parte de infraestrutura também, que faz parte. Todos eles contribuem para que o avião, ou melhor, que a operação, a nossa missão 001, saia de forma segura. Perfeito? Então, a decisão da operação segura é o resultado de quê? De toda essa integração, do cumprimento de todas essas responsabilidades, baseado em quê? Baseado na informação recebida, no treinamento, que é a competência de cada área, de cada player, de cada representante dessas áreas. Ok?
Podemos caminhar? Algum comentário, alguma pergunta? Aqui tudo certo. Perfeito. Então, avançando um pouquinho mais, nós vamos fazer um, um conteúdo aqui sobre regulamentação. Então, quando a gente fala de regulamentação, a gente está falando praticamente de lei, de legislação. Então, todo o nosso voo ele tem que estar amparado por alguma legislação. A legislação, normalmente, desses voos, a gente chama de o RBAC, né? O 121, que é para você pega essas aeronaves, essas empresas aéreas de transporte aéreo regular. Então, tem um regulamento que se chama RBAC 121, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 121. Se você está operando com aviação civil, operação geral, você usa outro regulamento, que é o RBAC 91, mas eles são muito parecidos em termos de responsabilidade. E se você está utilizando requisitos para aeronaves não regulares, ou até mesmo táxi aéreo, você usa o 135, que é um outro regulamento que está muito parecido hoje com o 121. O 121, em teoria, é o mais completo, é aquele que tem uma preocupação muito maior pelo fato de você transportar muito mais pessoas também. Ok? Então, o 61, ele trata com licenças, habilitações, se você tiver, eu sou piloto, eu sou comandante, sou copiloto, o que, que eu tenho que fazer, quais são minhas regras, como é que eu lido com a minha habilitação, se é tipo, enfim, você vai lá no RBAC, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 61, entra no site da ANAC, que é gratuito, e consulta e lê. E ali define quem pode ou quem não pode operar essa aeronave. O 91 ele diz como a regra da aviação geral, é o 91. Então, o bandão aí usa o 91, que é um pouco mais assim flexível, né? O piloto privado, ele segue lá 91, o avião é dele, ele vai embora. O 121 não, já é a empresa aérea, então você tem vários anexos, tem um anexo, por exemplo, de segurança operacional que você tem que cumprir, tem parte de AVSEC, tem outros anexos que são muito mais complexos do que o 91. O 135 está muito parecido com o 21. São táxi aéreo, por exemplo, ele faz um 35, mas ele vira um 21. Eu acho que logo, logo eles vão misturar. Não vão misturar, porque o mundo não mistura esses dois regulamentos, mas eles são muito parecidos. E aí a gente começa a dizer o seguinte: por que, que tem que seguir esses regulamentos? Vocês já devem ter observado que os regulamentos eles servem para que evite com que cada um faça o que quer da sua cabeça. Ah, vamos fazer assim. Não, não, não é assim não. Todos têm que voar de uma maneira padrão para que você reduza o risco e não tenha acidente. Então, se todos estão voando da mesma maneira, então está tudo bem, todo mundo sabe o que está acontecendo. E quem é que regulamenta normalmente? A gente tem de cima para baixo, vamos dizer assim, do topo da pirâmide, da sequência, da escala, a gente tem a ICAO ou a OACI, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, ou ICAO em inglês. Depois você tem da ICAO, você tem vários países que são associados à ICAO. O Brasil é um deles. E dentre a gente chama estados que são associados, na realidade, quando a gente fala estados, está falando de países, e no Brasil, como nos outros, abaixo da ICAO, da Organização de Aviação Civil, da OACI, tem o Estado que é, no caso do Brasil, você tem o Brasil, a aviação no Brasil, DAC, Departamento de Aviação Civil, que era subordinado ao Ministério da Aeronáutica, que virou comando e depois passou para a ANAC. A Argentina também era militar, passou para a Aviação Civil, e lá se chama ANAC também. No Peru se chama DGAC, na Colômbia também. Tem países, no Chile também, alguns são nomes muito parecidos, mas são as autoridades aeronáuticas do país que regulam. Então, começou com a ICAO, com a OACI, passou para a agência do país, a autoridade do país, e embaixo dele, em alguns países, na aviação, a parte de tráfego aéreo é junta e outros não. No Brasil, a parte de tráfego aéreo é ligada ao DECEA, que é ligado à aeronáutica, que é o departamento, né, que vocês já devem ter falado, né, de
controle do espaço aéreo. Então, regras e procedimentos relacionados ao espaço aéreo no Brasil não é da ANAC, é da Aeronáutica. Ficou para o DCEA. O RBAC, como a gente falou, 61 é do piloto, 91 é de operação geral, 12135, um pouco mais complexo, operações regulares. Lembrando o seguinte, que o regulamento, assim como o manual, ele estabelece procedimentos. E ali faz com que você entenda exatamente quem tem que fazer o quê, quem é responsável por o quê. Okay? A gente chama de hierarquia da aviação. As limitações regulamentares também estão contidas nesses RBACs, nessa documentação, essas publicações, e fala de regulamentos de aeronave, de piloto, como é que você pode operar, como é que não pode, se você pode voar após tantas horas de voo, em relação à fadiga, chamada regulamentação, que o pessoal fala, eu regulamentei. Às vezes você está numa empresa de passageiro, e aí o avião dá uma pane, volta, dá pane, volta, não decola, e quando você vê, o avião ficou pronto, mas o piloto já não pode mais decolar porque estourou a hora dele de trabalho. Então, ele chama que ele regulamentou. Então, isso tudo tem escrito nesses regulamentos. E a conformidade operacional, que fala muito da manutenção também, que é onde você precisa garantir a aeronavegabilidade e o piloto garantir que ele está ciente da condição da aeronave, a condição de aeronavegabilidade ou de não estar aeronavegável. Estamos bem até aí? É muita coisa, mas é assim mesmo. A gente aos poucos vai aprendendo. Como é que está aí? Tudo Comentem certo. aí. Pode seguir? Pode seguir, Podemos pode seguir, professor. seguir. Beleza. Então, a gente tem aí do lado direito, já dei uma leitura rápida, né? Vem da ICAO, ACI, ANAC, DCE, no caso do Brasil. Operadores, pilotos, cumprimento de responsabilidade. Agora, a pergunta para reflexão. Quem pode responder aí? Uma operação tecnicamente possível pode ser regulamentarmente proibida? Vamos lá. Alguém pode responder isso aí? Consegue só contextualizar a pergunta, professor? Fiquei um pouco confuso com a Está do pergunta. lado direito. Está aqui do lado. Está vendo o ponteirinho mexendo do mouse aqui? Sim, sim, mas eu digo uma operação tecnicamente possível. Pode ser regulamentarmente proibida ou não? Tu diz assim que um voo que estaria tecnicamente habilitado para sair, mas o regulamento proibiria ele. Exato. Esse- Oi? Isso, é exatamente isso. Acho que O que sim, é que ué. vocês acham? Acho que sim. Porque Pode ser? Pode. às vezes os pilotos lá dentro não estão tudo em dia, né? Que eles precisam estar, usar da aeronave tá pronta. Ou É igual o vice-versa, senhor você deu, tem É, é igual o senhor deu o exemplo ali, né? isso. Exatamente. Muito bem. Você pode, né, você tem os pilotos bons e a aeronave não está boa, né? E aí você vai dizer, pô, mas o avião decola. Aí nem tecnicamente ele estaria disponível, né? Porque ele tinha que falar com alguém. Realmente, de não- Tá travando tua internet aí, professor. agora liberou? Bom, vamos lá. Infelizmente, eu já troquei aqui, mas não sei se isso é Rio de Janeiro. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, peraí. Mas agora voltou. Deixa eu tentar trocar mais uma, só para ver se. Tentar trocar aqui, peraí.
Estão me ouvindo aí? Sim. Estão ouvindo? Beleza. Bom, eu troquei, vamos ver se essa fica melhor. Então, pessoal, caminhando um pouquinho mais, nós vamos dividir vocês em grupos. Eu sei que vocês são 5, fica 3 num grupo e 2 no outro, tá ok? Eu vou dizer que o Rodrigo fica no grupo um, 2, ok? O Vinícius no grupo um e 2. Ellen, tá ouvindo aí, Ellen? Não sei se ela tá ouvindo ou não. Tô, professor, tá me ouvindo? 55, beleza. Ellen e Everton, tá ouvindo aí, Everton? Recebe bem aí? Positivo. Então, Everton e Ellen ficam no grupo 4 e 5, ok? Para facilitar, eu não vou setorizar aqui no, como é que chama, no Teams, todos vão ouvir, mas vocês já sabem que grupo que vocês estão e vocês vão olhando os slides e vão ver que responsabilidade que vocês são. Então, por exemplo, Rodrigo, qual é a tua responsável, quais são as responsabilidades do seu grupo aí? Responsável por o Piloto, quê? Piloto, piloto, isso. tripulação e documentação pessoal. E aeronave, estação de aeronavegabilidade. Mais um pouco. É o Grupo 3 também, 3. professor? Eu só tinha ouvido 1 e 2, o senhor falou. Não, então fica com 3 também. O 4 e o 5 fica para Ellen e para o Everton aí. Tá. Operação do voo e informações operacionais. Beleza. E Ellen, consegue ler aí, Ellen? Sim, regulamentação, regras e restrições, operador, manuais, SOP e procedimentos. Muito bom. Então, todos vocês já leram aí o grupo, o que que vocês vão ter que fazer. Então, as orientações iniciais um lembrete, não tem uma resposta única, ok? Então, tudo que nós ouvimos já até agora, o videozinho, quem não assistiu, depois a gente pode assistir, eu boto no Moodle para vocês assistirem. No início da aula, vocês que não estavam, eu passei um vídeo que era um resumão, e não existe resposta única. O importante é justificar cada decisão com base nas informações disponíveis, ok? Então, vocês vão ler o dossiê com atenção, anotem dúvidas ou informações que faltam e classifica cada item como conforme, precisa ser verificado e impeditivo. E prepara para apresentar suas conclusões. Lembrando, não tem resposta única. Cada um, com a experiência, com o que está entendendo, pode definir uma resposta. Tá? O trabalho em equipe é que é o que a gente quer fazer aqui, para ter uma operação segura. Então, vamos caminhar para ver como é que é o nosso exercício. Parece muita coisa, mas não é. Então, vamos lá. Informações exclusivas do grupo 1, ok? Então, o grupo 1, os outros grupos podem ir olhando aí, as outras pessoas, para ir estudando também. Então, o piloto em comando, a informação. A licença do piloto, PLA, né, piloto de linha aérea, está válida até 28 de fevereiro de 2027. A habilitação do Airbus está aqui até 28, checagem de proficiência e classificação. Aí tem uma legenda lá embaixo que é verificar impeditivo ou conforme, né? Que é o tracinho verde. Então, eu queria que vocês, os 3 grupos, né, os 2 grupos aí, lessem, anotassem, não é para responder agora. Anota aí no WhatsApp, no papel, faz da forma que vocês acharem melhor. Então, eu vou dar aí 5 minutos para vocês lerem aí o grupo 1, tá ok? Que é piloto e tripulação, e responder aquela classificação ali, se ele precisa verificar, se está impeditivo ou se está conforme, ok? Entenderam aí? Tem que responder essas 6 perguntas no caso, professor. Está válido ou Um, não? 2, 3, 4, 5, 6, exatamente. Se vocês olharem o quadro da direita, diz assim, ó, pontos que vocês devem analisar. As licenças, as qualificações, o CMA, a jornada, fatores de fadiga e alguma exigência, ou seja, são essas 6 aqui. Para realizar essa missão 001, que é sair de Curitiba para Congonhas, não é isso? É, num Airbus com 2 pilotos, 4 comissários, 150 passageiros, respondendo aí o RBAC 121. Então, leiam e tentem responder aí.
Certo. E, Não, professor, você falou que eu tava no 1 e 2, o Everton também tava no 1 e 2. Aí, no quesito, a gente responde junto ou cada um faz o seu mesmo, só pra separar? Não, eu tô não, no não, é 4 e assim, 5. Não, Everton, desculpa, é o Rodrigo, desculpa. o Rodrigo e o Vinícius estão no um, 2 e 3. Eles vão anotando, depois eles vão escolher quem vai responder pelo um, 2 e 3, tá? Tá bom. Não, isso não impede que a Ellen nem o Everton acompanhem, vão acompanhando também para treinar. Tá Ô, bom? professor, Pois não. tem outra pessoa também que eu creio que ela deve participar do meu grupo, a Elda. Ela tá aqui na sala também. Então ela participa do grupo de você. Eu não estou vendo ela aqui. Deixa eu ver, aumentar aqui para ver. Elda, boa noite, Elda, tudo bem? Boa noite, Elda, professor. que bom. Oi, Então você fique aí com o grupo da. Ingresse aí no grupo da Ellen e do Everton, por gentileza, tá ok? tá certo, tá certo. E vai, como você chegou depois, você vai acompanhando e rapidinho você vai entender o que a gente está fazendo. Que é responder essas informações, por enquanto, disponível do grupo um. Então, o grupo um anota aí. Quando a gente acabar de passar todos os dossiês, aí eu vou perguntar, grupo um. Aí responde alguém do grupo um responde. Aí, grupo 3, grupo 4, alguém do grupo 4 e 5 responde lá, tá ok? Vamos lá. 5 minutos aí, top. Naturalmente, os outros grupos também podem ir anotando aí para fazer o treinamento, para aprender um pouco mais também. Ok? Às 20, mais 5 minutos, 52 eu pulo para o segundo quadro. Agora, se o Rodrigo e o Vinícius acabarem logo, pode me dizer também, já acabei, aí eu passo para o outro. Ok, 1 minuto, hein? Para mudar.
Bom, considero aí que vocês já resolveram, tá ok? Vou passar para o outro. Quer mais um minuto, alguma coisa? Vocês não, né? Por mim, seguimos, professor. Tá de boa, pode ir. Então, o grupo 2, que é o mesmo do grupo um. A missão é 001, que é a matrícula da aeronave. Aí você está indo de Curitiba para Congonhas, né? Número de série, ciclo de ordem da aeronave, base de manutenção Curitiba e tal. E aí essas informações já são de aeronave e manutenção. Lembrando que a anterior era de piloto e tripulação e essa agora é aeronave e manutenção. E a gente tem as uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove informações para responder, no sentido que vocês precisam analisar o quê? Se a aeronave está com o documento válido, se a manutenção programada, enfim. E vocês estão vendo o mouse se mexer, né? Olhar aqui e tentar responder essas informações. É um pouco mais difícil, porque é para manutenção, mas vocês vão conseguir. Então, analisem esses um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos com essa documentação e situação da aeronave. Aqui. Aos 57 a gente muda o slide. Lembrando que o outro grupo também vai fazendo aí para treinar. Professor, eu vou ter que dar uma saída agora, sem previsto. Não tem Aí só problema. Quando você Tá? voltar, você aproveita. Enquanto isso, o restante que ficar continua com o exercício. Valeu. Foi um prazer tê-lo a bordo. Obrigado. Desculpa aí não poder acompanhar. Professor, Pois não? o que seria essa discrepância aberta? Tipo, assim, é, É não resolvido, então ela está aberta, aguardando a solução, a resolução do problema. mas pode ser qualquer coisa, desde um problema de flap até É, um... a sua dúvida é em relação à palavra aberta, né? Não, 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 é tipo assim, por exemplo, é, é porque ela pode ser qualquer coisa, entendeu? É isso que eu queria Não, saber. não, Na, ele está dizendo. na Qualquer direita falha tá. que está aberta, que Não, não ele foi está dizendo o resolvida. seguinte: o status dela está aberto. Qual é a condição que ela está? Professor, acho que ele quer saber qual é a discrepância, mas tem na direita ali, tá, Vinícius? Qual que é a discrepância que tá em aberto? Uai, aonde? Embaixo do avião ali. Ah, tá bom, obrigado. Ah, tá. Você estava lendo no quadro da esquerda, né? Discrepância aberta, no item aberto. Aí do lado direito dizia lá. Se você pegar a última coluna da direita está escrito ali, ver detalhe ao lado, né? É isso aí.
em observações. Beleza. Um minuto, hein? Ok. Vamos para o grupo 3 agora. Ainda são vocês dois aí. O grupo 3 vai falar da operação, plano e condições. Então, você tem os dados operacionais disponíveis à esquerda, né? Lá em cima, de novo, de Curitiba para Congonhas, diz a rota, horário, quantas milhas, tal. Fala da meteorologia, das condições. Fala do destino, das condições do aeroporto de saída, de decolagem, do aeroporto de destino, que é Congonhas, e da alternativa, que é Guarulhos. E tem logo abaixo aviso e restrições. Tem NOTAM, verificar no sistema. Restrições de slot não aplicável, restrições de pista, verificar atualizado. Ponto que você deve analisar. Plano de voo atende requisitos, o peso e balanceamento está dentro do limite, combustível planejado suficiente, o alternado previsto adequado, as condições meteorológicas permitem a operação, há alguma restrição de informação que impacte o plano. Essas são as principais pontos que vocês precisam analisar, baseado nas informações disponíveis. Ao 02 a gente muda para o grupo 4, aí já muda para Ellen e para Elda. É Elda, né? A pronúncia? Elda. Dois minutos.
Ok. Então, está fechado aí para o grupo 1, 2 e 3. Vamos passar agora para Ellen e para Elda, ok? E vocês, o Rodrigo e Vinícius, vão acompanhando aí também para como treinamento. Grupo 4, então, regulamentos, regulamentação e requisitos. Você tem aí os regulamentos, requisitos regulatórios relevantes para a missão 001 e no quadro direito o que você deve fazer, identificar os requisitos regulatórios aplicáveis à missão, quais evidências são necessárias para comprovar o atendimento, classificar cada item conforme possa, precisa verificar impeditivo, compartilhe suas conclusões com os demais do grupo. A ausência de evidência não significa conformidade. Registre como lacuna e indique quem pode fornecer informação. Lembrando que o verdinho é conforme, a interrogação precisa verificar e o X vermelho é impeditivo. Ok, contando o tempo. Lembrando para ela e para a Elda, se precisar que eu volte para responder isso, volte para o 3, para o 2, para o 1, é só pedir que eu volte os slides aqui. Professor, se puder voltar, eu agradeço. Para qual que você quer? Para esse? Esse tá ótimo. Talvez esse aí tenha a resposta do que você precise, né? Isso. Com isso, o grupo lá do Rodrigo e do Vinícius também pode ajudar a responder os da frente, porque eles responderam essas aí. Pronto, professor. Se quiser colocar no do grupo 4, tá ok já. Peraí. Aí de volta no 4. Um minuto. Vamos mudar para o último grupo. Se vocês olharem lá em cima à direita, diz: contribua com os demais grupos, identificando os requisitos que precisam ser atendidos e quais evidências devem se apresentar para comprovar a conformidade. Então, de repente, os grupos iniciais têm a resposta para o grupo 4 e para o grupo 5, ok? Ok, posso mudar para o 5? Mudando. Parece grande, né? Esse daí, trechos relacionados ao SOP, que é o operador, que são os manuais, e pontos que você deve analisar e compartilhar, que está aqui à direita. O voo atende a todos os critérios? A discrepância informada está coberta pela MEL ou CDL? Combustível planejado atende à política do operador? O alternado é a pista alternada, né? O aeroporto. Que nesse caso aqui, o alternado é qual? Guarulhos. Diz Barulho, né? no item 13. Isso. O alternado selecionado atende à política, a tripulação atende os requisitos do SOP, incluindo experiência recente, as condições meteorológicas previstas. Esse, como é maior, vou dar um tempinho a mais. Vamos até as 20h10, ok? Não, 20h12, para dar mais tempo.
E aí, professor? Professor? Me ouve? Oi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Me tira uma dúvida. Descanso mínimo antes da jornada é antes da jornada de início do turno dele ou antes da jornada do voo que ele vai fazer? Aonde é que você está vendo essa informação? No tripulação, né? Descanso mínimo antes da jornada, 10 horas. Ah, lá atrás. O descanso mínimo é entre uma e outra, né? Então ele termina uma e tem que ter um descanso mínimo de 10 horas para iniciar uma segunda. Mas eu digo assim, o início do dia dele, quando ele vai começar a trabalhar. Não, ele, ele começa a trabalhar, termina. Ele só pode iniciar uma segunda, vamos chamar assim, né? Uma segunda pelo menos 10 horas depois. Então, por exemplo, assim, esse exemplo, ele vai, o primeiro voo dele foi às 8 da manhã. Ok? E vamos que ele pare, sei lá, às 5 horas. Depois das 5, 10 horas de descanso. 5 da tarde, você está falando? Isso. Então ele só vai poder 10 horas, 10 horas depois. 10 horas depois das 5. Isso aí. Tá, entendi. É o mínimo, né? Segundo o que está aí na legislação. E aí, Ellen e Elda, tranquilo? Tranquilo, professor. Se o senhor puder voltar ao outro slide, o do 4, por favor, só para eu verificar aqui. Já voltei. Tirar a foto aqui. Pronto, professor. Obrigada. Ok, nada. Então agora é o seguinte. Agora nós vamos fazer aqui uma salada de frutas, ok? Vocês vão conversar entre vocês, naturalmente. O Rodrigo e o Vinícius escolhem um dos dois para falar, para não falar os dois ao mesmo tempo. E a Ellen e a Elda também escolhem quem vai falar o determinado assunto. E respondam o que vocês escreveram aí, responde para o outro, ok? Imagina que vocês tenham escrito. Se quiser que eu volte algum slide, me avisa que eu volto. Eu vou, por exemplo, começar lá no grupo um, ok? Então, grupo um, o, o Rodrigo ou o Vinícius responda aí para as duas, para os três ouvirem, né? Para os outros três. Vamos lá. Escolhe aí um voluntário, Rodrigo ou Vinícius. Pode ser, ô, professor. Ah, tá bom, pode ser. É porque um 2 eu não fiz dele direito. Eu preferia que você respondesse dois, pode ser? Pode ser? Pode ir. Falar Tá então. bom. Só É, lembrando, desculpa, só lembrando, tá com vocês, o controle é de vocês, resolvam aí. Eu estou aqui ouvindo. tá bom. Eu só não consigo reler essas perguntas porque elas ficam muito difíceis para eu ver aqui no celular. Tudo bem? Só Eu falar. leio para ti se quiser, Vinícius. Tá bom, pode ser. Piloto Não em foi bom. comando. Licença de piloto de linha aérea, válida até fevereiro de 27. Habilitação A320, válido até fevereiro de 27.
Checagem de proficiência 320 até setembro de 2026. Deixei como tudo ok, apesar da questão dessa checagem da carteira do A320 estar muito perto, tu tem que fazer, eu acho que tá tudo por dentro. Recebi, professor, só um comentário, eu deixei como verificar, porque eu não sei como é que é, se ele pode voar ven- próximo de vencer, ou tem meses de validade. Um É, desconhecimento mesmo. muito bom. Vamos ver aqui primeiro, antes de eu responder. Ellen e Elda, ajudem aí, o que vocês acham? Professor, eu creio que sim, assim como o CMA, a gente pode voar até a data do vencimento, então eu creio que até a data de validade dá para voar sim. Ou se o requisito da empresa quiser tirar da escala um tempinho antes, mas creio que até a data do vencimento dá sim para voar. Isso. O nome já está dizendo, né? Está válido. Enquanto estiver válido, ele está voando, né? O que eventualmente às vezes faz é estender por 30 dias, às vezes não tem checador, tem um problema aí no país, tal, alguma legislação que pode estender por mais um mês, tal, mas a validade termina na validade, a não ser que a empresa internamente diga, um mês antes já tem que sair, por quê? Porque você precisa fazer os cursos para quando tiver vencido, você já ter renovado a carteira e não ter solução de continuidade, não parar de voar, tá ok? Mas enquanto Tá estiver ok, válido, tá válido. tá Beleza? ok. Eu vou ler as perguntas da direita ali, acho que é mais rápido, né? Perfeito. As qualificações e checagens estão dentro da validade aplicáveis? Vocês querem responder, Vou- Vinícius? Perdão, eu tava com o microfone fechado. Eu deixei como válido também. O CMA atende aos requisitos? Também, válido. A jornada e os tempos de serviço estão de acordo com os limites regulamentares? Aí eu deixei como dúvida, porque eles estão. Assim, o piloto passou 6 horas esperando no aeroporto, então não sei se é válido ele continuar com estresse, né? Essas coisas. Na verdade, eu acho que os 6 horas ali é desde que ele iniciou a jornada. Não, então, mas Ele, não era por conta do voo ter atrasado? eu entendi que não, eu entendi que ele começou a jornada às 8 e ele chegou do voo às 10h20 e o próximo é às 2. Ah, justo. É. Nesse caso, então, acho que seria válido, então. Eu entendi dessa forma, eu entendi que ele tá 6 horas de turno, como ele pegou às 8, né? Ele vai voar às 2 e tá trabalhando às 6 horas. Aí, como Uhum, os requisitos é 10 horas de descanso, ele ainda tá válido, né? Eu entendi dessa forma. entendi. É, não, dessa forma, sim. Concordo com você. Há fatores de fadiga que possam impactar o desempenho da tripulação? Aí eu coloquei que sim, porque de 7 dias o comandante tinha voado 5. Aí eu não sei como é que funciona, mas eu acho que ele tinha que ter mais intervalo, não? Não sei. Olha lá, esse ponto é interessante, porque existe uma legislação, tá ok? Existe um plano de fadiga que as empresas têm, um controle, né? E existe a legislação que é a regulamentação de hora de voo. Então, vamos supor que não tem problema, que está legal. Mas o que aconteceria? Vocês iriam checar a regulamentação e ver se estava ok ou não, tá bom? Como não tem regulamento na mão aí da empresa, vocês não vão poder checar. Tem o regulamento padrão da ANAC, que diz lá quantas horas você pode voar, quantas não pode, e tem o da empresa, ok? Então é mais para ressaltar isso. Tá bom. Continue. Perfeito. Obrigado, professor. E há alguma exigência do operador desconhecida que possa afetar a qualificação da tripulação? Por que que não? As de baixo também? Siga, professor, só isso aí. Fiz de baixo não respondi, não. Eu respondi só as primeiras. Nem tinha visto isso daí. Tá Então no... vamos lá. O piloto e o copiloto estão qualificados, autorizados para esse voo? Sim, eu coloquei que sim. Existe risco de extrapolar limite de jornada ou descanso?
Coloquei Ele que tá, não, porque vai trabalhar das 8 às 5h30, né? ué. A experiência recente apresentada é adequada? Sim, eu fiz 5, o piloto 5 e o copiloto 4, né? Nos últimos 7 dias, se não me engano, no outro grupo disse que eram 3, se não me engano, né? Ok. Alguma informação que você não tem e precisa confirmar com outro grupo? Eu acho que, se não me engano, era o último grupo que falou justamente esse último ponto, né? Da experiência com a aeronave nos últimos 90 dias, né? Isso. Então, guarda essa informação para quando chegar lá no grupo você checar, tá ok? Ok. Posso passar para o grupo 2 agora para responder? Por mim, sim. Pode. Responda aí, por favor. A aeronave está com todos os documentos válidos e aplicáveis? Sim, eu coloquei que válido. A manutenção programada e as inspeções estão em dia? Eu coloquei que válido também. A discrepância aberta impacta a navegabilidade para essa missão? Daí essa tem uma dúvida, professor. Ali tem a informação que não afeta, né? Mas eu não consegui entender também muito bem o erro. É anti-ice, né? Isso, É o que falhou lá no voo agora do avião que caiu, não foi? isso. Mas olha o que está escrito nesse ticket amarelo aqui. Você não possui o MEL, CDL, nem procedimento do operador. Essa informação deve ser obtida com outros grupos. Provavelmente o grupo mais lá para frente. Então, essa daqui você não consegue dizer porque você não sabe se na MEL diz não pode decolar. Ou se para decolar tem alguma restrição de, por exemplo, voar onde não tem gelo, onde não tem condições severas de meteorologia. Então, essa você não consegue responder. Teria que perguntar para outro grupo, que teria que perguntar lá para a Elda e para a Ellen, ok? Essa daí eu deixei em Provavelmente. dúvida também, eu não sabia. Eu botei Deixei na verificar interrogação. justamente. Na verdade, eu botei verificar mais pelo. Como já teve um acidente recente com gelo, né? Isso. Daí não. Não, nada é percepção, tudo tem que estar escrito. Então, vocês leem aqui à esquerda onde está escrito. Lembre-se, aqui, está vendo à esquerda Sim. aqui embaixo? Uhum. Lembre-se, a aeronave não pode voar apenas por estar sem falhas graves. É preciso verificar a conformidade com a MEL, com a Mínimo Equipamento List, e o CDL, que é onde diz, o CDL é aquela condição que você pode voar com faltando alguma parte externa, algum pedaço, vamos dizer assim, da aeronave. Limitações de procedimento. Então precisa consultar para saber se está. Ele aqui, ele diz o seguinte, discrepância técnica, o número do registro ADD, data 10/8 de 26, luz de aviso, indicação intermitente. Aí categoria B, não afeta a segurança de voo imediato, status está aberto. Detalhes técnicos e permissões do despacho devem ser verificados conforme o MEL estava. E aqui no amarelo diz que você não tem a MEL, então você não pode dizer se ele pode ir ou não. Ok? Nesse quadro do grupo 2 você não tem condições enquanto não tiver acesso a MEL ou CDL. Ok? Tá ok. Beleza. Posso passar para o grupo 3? Grupo 3. Com vocês ainda. Dossiê da missão e informações excluídas do grupo 3. Olha lá, plano operacional. Pontos que você deve analisar. Vamos lá. Plano de voo Responder, atende Vinícius? requisitos? Oi? Não sei se o Vinícius quer responder. Oi? Quer responder ou eu respondo? Pode responder se quiser. O plano de Eu. voo atende aos requisitos da operação? Eu coloquei que válido. O peso do planejamento estimado está dentro dos limites? Eu coloquei que válido também. O combustível planejado é suficiente para a missão? Coloquei que válido. O alternado previsto é adequado para as condições? Também válido. As condições meteorológicas permitem operação segura? Coloquei que válido, porque diz que está próximo aos mínimos permitidos, né? Então ainda está válido. Alguma restrição ou informação que impacte o plano? Eu coloquei que não. Eu coloquei uma interrogação, porque tinha que verificar isso no OTAN pra ver se é certo o que tinha nele. Só isso que eu botei de diferente.
É isso, professor. Essa parte. Ok? É isso mesmo. Beleza? Posso prosseguir? Por mim, sim. Agora com a Ellen e com a Elda. Prossigam, senhoras ou senhoritas, não sei. Oi, professor. O primeiro da tripulação, verificando pelo primeiro grupo, está conforme o status. A tripulação atende todos os tópicos e requisitos, comprovado. Sobre a aeronave, eu coloquei como precisa verificar, por causa da discrepância. Teria que verificar realmente se a Mel liberaria ou se seria um item no-go. Perfeito. Sobre o combustível, analisando outro slide, tá conforme, tá tudo, o mTOL tá dentro, o BOL também tá tudo ok. As condições meteorológicas, eu coloquei conforme, apesar do TAF de Guarulhos, que é o alternado, tá ali um pouquinho baixo o teto, mas fica dentro dos mínimos da carta para pouso, então eu creio que seja conforme. Não Operação é rota e com... alternados. Alguém ah, perguntou alguma coisa aí, por gentileza. Eu acho que era Congonhas, né? O destino que tava com os requisitos mínimos, não? O alternado tava dentro, acho. Deixa eu olhar aqui. Vamos ver Pode aqui. botar um, professor? Isso. Não, é Guarulhos mesmo. O destino é Congonhas. O alternado é Guarulhos. Onde é que está aqui? Vamos lá. Alternado Guarulhos. Confirmar condições e notan. Então aqui, total Guarulhos, alternado. TAF, Guarulhos, né? 15, 11 Zulu, 15, 12, 15, 24, 180 com 6 nós, 9.000, fio 0,20. Probabilidade 30, não é isso? quatro Isso, mil das Bruma. 16 Foi às isso aqui que você 18. viu, né, Bruma? Está um Isso, pouquinho pior do que Congonhas, não é isso? isso. Congonhas está Cavoque lá. Então, beleza. Entendi. Obrigado. Vamos E continuar. sobre a operação rota e alternados, plano de voo e os procedimentos, está conforme. E os requisitos gerais, está tudo conforme de acordo com o RBAC 121. Então, beleza. Ficou pendente aí a aeronave. Então, lembra só, a gente tem várias coisas que estão muito boas, estão tranquilas, mas a aeronave a gente ainda não sabe, né? Vamos partir para o grupo 5 agora. Vamos lá. Ah, o voo atende a todos os critérios para despacho do SOP, sim, está tudo conforme. Sobre a discrepância informada, não se sabe ainda se ela será coberta pela MEL, mas até então as condições estão sendo cumpridas, não sabe se realmente vai ser despachado o voo. O combustível planejado atende à política do operador, está conforme. O alternado selecionado atende à política e aos mínimos. De acordo com a carta, dá para pousar nos mínimos, de forma segura. A tripulação atende aos requisitos do SOP, incluindo experiência recente, sim. Eles tiveram os voos, tiveram a chave de voos, então estão com experiência. As condições meteorológicas previstas estão acima dos mínimos de operador. Sim, tá conforme, se está de acordo com a carta, então é seguro para a operação. Se há notantes ou restrições que impactam a rota, o alternado ou a operação está conforme também. Ah, existe alguma orientação específica do operador para este tipo de missão? Ah, só os requisitos, né, da operação no 21, então tá conforme. E sobre informações adicionais relevantes para os demais grupos, só a questão dessa discrepância mesmo, sobre a MEL, para aí se debater se o voo pode ser despachado ou não. Beleza. Então, lembrando, muito bom o trabalho de vocês. Aqui nesse último grupo 5, né, onde tem políticas e documentos do operador, aqui ele fala MEL/CDL A320 versão atual está disponível, ou seja,
Então, é possível acessar a MEL ou CDL e verificar se aquele item lá, que era o anti-ice, limita ou não a decolagem naquela rota que o despacho liberou, se tinha neve, se tinha gelo ou não, enfim, a condição da aeronave. Então, poderia se checar, ok? Então, vocês fizeram o trabalho em conjunto, né? Agora, no final, um pegou do outro, respondeu, conversaram, né? E todas essas informações, elas juntas, né? Elas se integram para analisar se você pode completar ou não a missão, né? A missão 001. E aí, de acordo com o que vocês falaram, anotaram, perguntaram, né? Vocês podem decidir o que que vocês vão fazer. Então, perguntando, né? O que a gente pode fazer ou não, que no vídeo a gente falava lá das lacunas, né? A gente observou o seguinte, que o piloto, o CMA vencia em 15 dias, mas estava dentro, não é isso? Habilitação de tipo não confirmada, não estava lá confirmado. A MEL com itens abertos, certificado de aeronavegabilidade próximo do vencimento, mas não estava vencido. TAF do destino ainda não disponível. Peso e carga não confirmado. NOTAM ainda não consultados, cartas não atualizadas. São exemplos de lacunas que poderiam estar, ok? O operador, procedimento específico. Então, dentro desses exemplos, vocês viram lá o que, que tinha e o que, que não tinha. E como fazer quando aparecem esses exemplos? Por exemplo, CMA vencendo em 15 dias, verificar a validade no sistema da ANAC. Você vai lá e verifica. Está muito próximo, você checa lá. Consultar a MEL, no caso, verificar se aquela pane lá do anti-ice poderia ou não impedir o voo, e assim sucessivamente. O responsável, como o nome da esquerda lá dizia, piloto, aqui é o piloto em comando. A aeronave é o operador barra manutenção. A operação, o despacho lá, por conta da meteorologia, consulta das condições meteorológicas. Então, a documentação é o despacho operacional, que tinha que consultar o NOTAM para ver como é que estava a atualização das cartas e tudo. E o operador é o piloto em comando, que é consultar o SOP, consultar manual, limitações da aeronave e operação. Os prazos, em função do exemplo que vocês poderiam estar colocando ou aparecendo no real, vocês colocariam prazo. Por exemplo, o caso o CMA tem que ser imediato, porque se tiver vencido, ele não pode voar, não é isso? A MEL, você tem que também, antes do planejamento detalhado, se ele indisponibiliza, você nem, é aquele lance, o avião não está tecnicamente aeronavegável. Até 6 horas antes da decolagem, você faz atualização meteorológica, isso aqui é muito importante. Algumas empresas fazem a navegação 12 horas antes, o CCO, às vezes, para facilitar o trabalho dele, 12 horas antes eles preparam a navegação e mandam entregar no avião. Enquanto que, na realidade, a regra diz 6 horas, porque a meteorologia em 12 horas, em 6 horas pode mudar muito, né? Então, aqui no TAM e tal, até 3 horas. Você pode ter muito voo, pode ter acidente, interditar a pista, então no TAM são 3 horas, se você procurar a legislação. E antes do briefing da missão, você consulta o manual, o SOP, para ver a característica do voo para conversar no briefing, tá, da tripulação. Então, aqui já dá uma sugestão do que fazer. E é assim, como identificar as lacunas, né, que são esses exemplos aqui, compare o que temos com o que precisamos. O que, que eu tenho? Eu tenho CMA perto de vencer, eu preciso dele em dia. Então, vou checar se ele está em dia mesmo. Use checklist e lista de verificações para facilitar a conferência. E questione sempre: está completo? Não falta nada? Tudo que está aqui está correto, está disponível? E considere o tempo necessário para obter cada informação, porque também você não pode ficar esperando um dia, dois, seu voo não sai, né? E as fontes principais sempre serão o sistema da empresa, que é a empresa que organiza o voo, então ela tem que possuir no seu sistema as informações, que é o operador. As informações de regulamentos, RBAC, tráfego aéreo, você tem no próprio site da ANAC, DSEA e as publicações que eles emitem e que as empresas também têm. Hoje em dia tem pela internet, mas você também tem ela impressa na empresa. Provedor meteorológico, você tem vários acessos, inclusive da aeronáutica, a parte lá onde não só daqui do Brasil, tem da América, dependendo da rota que você faz internacional, órgãos e publicações aeronáuticas também tem disponíveis, e outro departamento envolvido. Se quiser tráfego aéreo, algum outro, você pode usar aqui. Dependendo do aeroporto que você vai, o aeroporto é administrado por um órgão
do estado de São Paulo. Então, você tem que ir lá naquele setor dele para verificar como é que está a condição da pista, ok? Lembre-se, antecipação evita surpresas, e isso inclui o quê? Inclui a segurança, ou seja, se você está dentro da segurança, você está removendo a incerteza e não deixa que a surpresa, né, gere riscos ou aumente o seu risco. Então, alguma dúvida desse quadro aqui? Não? Então, Aqui tudo certo. prosseguindo, já um pouquinho mais na frente, a gente já discutiu um pouco, né, cada um aí na hora que falou, as informações analisadas e as lacunas que vocês falaram, principalmente da Mel, né? Um ali falou, não falou falou da meteorologia, mas não estava legal. Então, o que ficou, pelo que eu entendi que vocês chegaram, era a Mel, né? Que a condição do anti-ice lá não sabia. Então, o importante dessa discussão foi cumprir esse objetivo, que é tomar uma decisão consciente. Aí eu pergunto para vocês, dentro da decisão consciente que vocês, da missão 001, o voo sai ou não sai? Prossegue ou não? Digam para mim. Ah, eu fiquei na Eu dúvida ainda, acho. professor, por causa do Peraí, ali da. peraí, vamos por partes aqui, para não falar ao mesmo tempo. Rodrigo, começar na minha ordem que eu tenho aqui. Voo sai ou não sai? Eu fiquei na dúvida ainda por causa ali da discrepância, né? Porque a gente não consultou ali o regulamento ali, né? Tava disponível, mas nós não consultamos, né? Ok. Vinícius, qual a sua opinião? Eu acho também que não sai, que deveria ter essa consulta no regulamento, resolver esse problema do anti-ice também. Ellen? Mesmo também Ah, mesmo no regulamento, acho que deveria ser resolvido, porque quando se trata de aviação comercial, muito passageiro, já é bom correr o mínimo de riscos possíveis. perfeito. Muito obrigado. Ellen, o que você acha? O voo, missão 001 sai ou não? Professor, eu concordo com os meninos. Eu creio que não dá para ser um item que não seja no-go. Eu creio que seja um item no-go, inclusive. Perfeito. Elda, para você, o voo sai ou não sai? Não, não sai, por conta dessa discrepância. Então, vamos ver o que esse slide aqui. Muito obrigado a vocês por terem comentado. Como conduzir a discussão? Apresentar as opções, avaliar os prós e os contras, não foi isso? Combustível, clima, requisito, identificar os riscos, né? Meteorologia estava bom, o alternado estava lá mais ou menos, checar a conformidade e limitação, RBA semanal, MEL, né? Que vocês chegaram a um consenso. Todos vocês chegaram a um consenso de que o voo, a missão 001 não sairia. Então, a opção escolhida atende o objetivo da missão? Não. É a opção mais segura disponível? Não. Quer dizer, a opção de não ir para vocês é a mais segura. Estamos dentro dos limites regulamentares operacionais? Estariam, exceto pela MEL que vocês não têm. Quer dizer, vocês não têm informação, não sabem se ela está dentro do limite ou não. Temos informações suficientes e confiáveis? Não. Aqui é onde vocês alegaram que não pode responder a anterior porque você não tem suficiente e confiável informação sobre a MEL. Os riscos estão controlados ou aceitáveis, você não pode, da mesma forma, pode dizer que não, por conta de não ter a informação da MEL. A equipe está alinhada e ciente da decisão. Pelo que eu entendi, vocês estão alinhados de que não sai, ok? Concorda comigo com o que eu li aqui, a minha leitura que eu fiz? De acordo. De acordo também. Então, para vocês, todas as condições atendidas, os riscos são aceitáveis, prosseguir com condições e restrições, modificar a missão, adiar, cancelar, não realizar. Para vocês, qual desses itens atende à missão 001? Com as informações que vocês têm. Cancelar, né? Riscos inaceitáveis. Todo mundo concorda isso? Adiar, cancelar, não realizar? Sim, Sim. Sim, né? Vocês seria o xizinho vermelho. Então, o último slide da aula de hoje, antes do fazer, ok? É o fechamento da atividade da decisão sobre 001. Após compartilhar, relacionar
analisar todas as informações que vocês leram, receberam e analisaram, né? O grupo chegou a uma decisão segura e fundamentada. O resultado da decisão é não apta, impedida de prosseguir até que as não conformidades sanadas. Isso foi o que vocês encontraram. O que aprendemos com essa missão? Que é esse quadrinho aqui. Ellen, lê para a gente, por favor. O que aprendemos com essa missão? Aprendemos que nenhuma decisão é tomada com base em apenas um conjunto de informações, e que a segurança depende da integração entre áreas diversas. Lacunas de informação podem comprometer a decisão. Procedimentos e regulamentos existem para padronizar e proteger a operação. E a decisão segura é aquela fundamentada, documentada e compartilhada. Decidir não é apenas escolher, é analisar, integrar e assumir responsabilidade. Muito bem. Muito obrigado pela leitura. E com isso, a atividade não podia ser diferente, excelente colaboração entre os grupos, ou entre os integrantes dos grupos, né? Discussões foram produtivas, alguns no início pensaram alguma coisa e depois se acertaram e alinharam as ideias e identificação criteriosa de lacunas e riscos. Naturalmente ficaram com o lance da Mel, né, com o evento da Mel, mas é isso mesmo. A decisão baseada em evidências e conformidade. Então, parabéns a todos pelo empenho e pela qualidade técnica das análises, viu? Que eu já sabia que vocês iam chegar nisso. E a reflexão final que a gente deixa aqui, assim como decidir não é apenas escolher, que a segurança operacional nasce de decisões conscientes, integradas e responsáveis. Ok? Então, isso foi o nosso exercício. Vocês querem voltar algum slide para conversar sobre esse exercício, sobre o conceito da aula de hoje? Professora, ali em cima, ali diz aeronave, apto, condições, já é a informação da nossa dúvida ali ou não? Está aqui, apto com condições, pela Mel. Isso seria uma informação a mais que eu poderia dar no resultado, mas eu não quis dar porque eu preferi e o que vocês analisassem que, de acordo com a Mel, daria, então a missão sairia. Porque a única coisa que fez o voo de vocês, a missão 001, foi a Mel, ok? Ok. Algum comentário a mais? Querem voltar algum slide? Não? Então, pessoal, eu vou deixar de compartilhar. No Moodle, vocês têm acesso ao Moodle aí? Sim. Tem? Então, eu vou fazer o seguinte: no Moodle tem um exercício lá, vocês podem fazer em casa, tá ok? E lá eu vejo a nota que vocês vão tirar. Eu sempre converso no final da aula com os alunos, né? Precisa melhorar alguma coisa, sempre pode, né, melhorar, e saber qual foi a condição que vocês entenderam aí do curso, né, ou melhor, da aula. O que vocês acharam, enfim, como vocês viram essa aula? Gostaram, não gostaram? Foi adequado? Então, eu gostaria de ouvir vocês. Vou começar pelo Rodrigo. Diga aí, Rodrigo. Muito bom, professor. É sempre bom ter exercícios práticos, né? Acho que a gente aprende mais aí na prática do que só na teoria, né? Beleza. Vinícius, qual foi a sua opinião sobre a aula? Bate-papo. Concordo. É bom a gente exercitar, né? Pra não esquecer do que a gente está aprendendo. Qual foi a sua opinião? Ellen? Oi, professor. Eu achei bem interessante. Eu, inclusive, sou coordenadora de voos. Eu atuo na área de despacho de voos executivos. E todas essas análises a gente sempre faz antes dos voos. Então, eu achei bem interessante poder ver a teoria mais uma vez e poder colocar em prática. Achei bem interessante. Muito bom. Elda, comente aí. Oi, professor. Oi. Eu gostei muito da aula, essa dinâmica. No começo eu estava tendo um pouco de dificuldade, mas à medida que o grupo foi apresentando, da gente também, eu e Ellen a gente foi conversando, aí compreendi tudo direitinho e vou
vou estudar, né, para absorver melhor, mas gostei muito, gostei muito. No começo eu estava com muita dificuldade, mas agora ajudou muito essa dinâmica. Muito bom. Pessoal, é isso mesmo. Algumas dificuldades podem aparecer no início, mas a partir do momento que nós estamos exercitando e realizando o exercício, ele consolida o conceito, o conteúdo, né? Para aqueles que já conhecem, é um treinamento a mais, que é bom. Dificilmente vocês vão ver cursos com esse tipo de treinamento. Eu não sei se vocês viram, até mesmo na universidade, e todas as aulas nossas serão baseadas assim, serão embasadas assim, com teoria e exercício, ok? Para consolidar, que eu entendo que é quase um estudo de caso, não chega a ser, mas a gente vai montando o conteúdo com exercício. Então, vocês chegaram ao final e decidiram se, no caso, a missão 001 sair ou não, baseado na aula, baseado no conteúdo, que é fazer a análise de todos os pontos que integram ou que são importantes para a tomada de decisão para sair um voo. Então, eu fico muito satisfeito que vocês tenham gostado, me dediquei para fazer esse exercício, eu acho que é um ponto bom a gente preparar um exercício para uma turma. Lamento que os outros não puderam estar assistindo, mas quem sabe um dia eles veem o vídeo aí, gostem e já apareçam nas outras aulas aí. Mas a gente pode ver o vídeo também, eu vou ver o vídeo depois, vocês também podem rever. Então, mais uma vez, alguém quer fazer mais algum comentário antes de se despedir? Está aberto aí. Não? Então, pessoal, bom fim de semana. Muito obrigado pela excelente participação de vocês. Até logo. Tchau, Valeu, professor. professor. Obrigada. Professor. Tchau, tchau, professor. Valeu.